Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês no programa Avante da Nestlé e hoje nós vamos falar sobre estratégias inovadoras para enfrentarmos os desafios dos cuidados quando o assunto for lesão por pressão. Então, todos nós já sabemos as causas da lesão por pressão, sabemos que são causas multifatoriais, mas nós precisamos focar nesse problema, nesse enorme problema, que é considerado um evento adverso, e ele é a terceira principal causa de evento adverso no Brasil. Então, a lesão por pressão, que é um evento evitável, ainda é considerado a terceira principal causa de evento adverso. Então, dos 223 mil eventos adversos notificados, a lesão por pressão ocupou um destaque de 40.465 casos. Isso, casos notificados, sem falar os pacientes da atenção domiciliar, das instituições de longa permanência, dos hospitais que ainda não fazem a notificação. Então, só para a gente situar esse cenário, entendendo que lesão por pressão é considerado um evento adverso, evitável, e nós precisamos intervir fortemente para mudar esse cenário nacional. O que nós percebemos e que a gente vive no dia a dia, que é um grande desafio para todos nós profissionais de saúde em relação à lesão por pressão? Ela possui baixa resolutividade, então nós lidamos no dia a dia com inúmeros pacientes com lesão por pressão que não cicatriza. Ela proporciona um grande custo social para o indivíduo, para a família e para toda a sociedade. Um custo financeiro muito alto, porque aumenta o tempo de permanência hospitalar, aumenta os custos com a internação hospitalar. Quando o paciente vai para casa, mantém esse custo tanto para a família, quanto para o sistema de saúde, as operadoras de saúde. Então, nós precisamos intervir na lesão por pressão para a gente mudar, de fato, essa situação. E o que está associado a toda a trajetória, a todo o acontecimento da lesão por pressão? Nós estamos vivendo o envelhecimento populacional. Então, as doenças crônicas degenerativas em ascensão, que são muitas das vezes as causadoras, né? A imobilidade como um dos fatores de risco principal para o aparecimento da lesão por pressão. E além disso, as causas externas, os acidentes, a violência, que consequentemente trazem a imobilidade e aumenta ainda mais esse risco de desenvolver a lesão por pressão. Paralelamente a isso, a gente vê o estilo de vida, que a gente precisa atuar no estilo de vida dessas pessoas para melhorar o desafio do cuidado. Os avanços tecnológicos, que muitas das vezes estão a favor do paciente, mas em outras circunstâncias não. A diversidade social que nós enfrentamos no dia a dia, às vezes famílias com a condição social favorável, outras não. A insuficiência familiar cada vez mais presente. Então, idosos morando sozinhos, institucionalizados, com lesão por pressão. Então, a gente vive esse cenário e a gente precisa enfrentar esse desafio que nós lidamos no nosso dia a dia. Um outro grande desafio que todos nós já sabemos é integrar essa rede de cuidados. Então, o paciente, ele pode permear todo o sistema de saúde. Em um determinado momento agudo, ele está num hospital, mas este hospital não pode ser para sempre. Então, nós precisamos criar circunstâncias para que ele saia deste ambiente hospitalar de forma mais segura possível e possa permear os demais. Seja o domicílio, para um paciente que tem uma condição de dependência maior, seja as instituições de longa permanência, que vem aumentando cada vez mais, os ambulatórios e a atenção primária à saúde, que ganha força e ela precisa ser realmente a porta de entrada do serviço de saúde, mas às vezes quando a gente fala de lesão por pressão, infelizmente nós estamos falando de um paciente com baixa mobilidade e às vezes não é o paciente que tem condição de frequentar, de deslocar até esse serviço ambulatorial. Então ele precisa da equipe, que a equipe se desloque até o cuidado no domicílio.
E a equipe o tempo inteiro com vigilância, entendendo as demandas, entendendo as necessidades, desenvolvendo o plano terapêutico cada vez mais que condiz com a realidade e com a necessidade, e utilizando tecnologias que possam efetivamente trazer o resultado, trazer o melhor desfecho. Então, não é possível falar de prevenção de tratamento de feridas, não é possível falar de prevenção de lesão por pressão, sem ter toda essa rede integrada, sistematizada para o melhor cuidado a quem precisa, que é o paciente. Outro desafio é colocar realmente o cliente, o paciente, no centro do cuidado. Tudo que nós fazemos tem que ser para o melhor, pensando no melhor para esse indivíduo e para esse paciente. E para isso nós precisamos comunicar de forma clara. Muitas das vezes os pacientes, as famílias não entendem o que nós pretendemos realizar. Então nós precisamos fazer com que eles entendam. Nós precisamos ter a interface da rede já dita anteriormente. Nós precisamos trazer cuidados baseados em evidência e baseado na necessidade do indivíduo. O cuidado, ele precisa ser individualizado. Não é possível generalizar um cuidado, já que as necessidades são individuais. Precisamos fazer todo um planejamento da assistência. A assistência requer um planejamento, ele não pode ser meramente intuitivo, que a gente avalie o indivíduo e começa a prestar assistência. Ele precisa ser planejado. E ele precisa ser longitudinal. O cuidado a partir de um determinado tempo e não apenas aquele cuidado que eu vou lá, avalio o paciente e ali encerra a assistência, uma vez que nós estamos falando de indivíduos com condições crônicas, com necessidades de cuidado. E quando nós estamos saindo de um ambiente para outro, nós precisamos fazer uma alta consegurança, de forma transitória, que a gente possa intensificar mais ou menos o cuidado de acordo com a necessidade de cada indivíduo, que é esse paciente que está no centro do nosso cuidado. Nós vamos trazer aqui 2 casos para poder ilustrar um pouco a necessidade desse olhar multidisciplinar, desse olhar integrado a respeito de todos os indivíduos que estão à nossa responsabilidade do cuidado. Então aqui o primeiro caso é de uma criança. Essa criança, a demanda veio a partir de uma internação de longa permanência e a gente sabe que isso é muito comum, né? A internação de longa permanência, muitas das vezes, ela já traz como evento adverso, como consequência, como complicação, a lesão por pressão. Então, esta criança, ela tinha como problema feridas infectadas, e eram todas lesão por pressão, desnutrição grave, emagrecimento. Como dispositivo, ela era gastrostomizada e traqueostomizada. E em relação à funcionalidade, totalmente dependente para as atividades básicas de vida diária. Além disso, ainda havia uma insuficiência familiar, falta de vínculo com a equipe assistencial e falta de orientação familiar. Qual que seria a nossa proposta inicial? Adequação de plano de cuidados para o cuidado domiciliar. Então, essa criança ia sair de um hospital após uma internação de longa permanência e passaria para o cuidado domiciliar. Então, nós faríamos essa transição de cuidados do hospital para a casa. Então, no primeiro momento, a criança chega deste jeito, com lesão no cotovelo, com lesão sacral, com lesão trocantérica e com a gastrostomia nesta condição. Então, é inadmissível que a gente possa planejar um cuidado com dignidade, com respeito, com conforto, fechando os olhos para uma situação como essa. Então, nós precisamos trazer a excelência do cuidado, pensando no indivíduo que está em sofrimento, pensando na família, pensando em toda a comunidade que convive com a situação que deixa o indivíduo chegar a esse ponto. Então, dentro do planejamento assistencial, a prioridade maior para este caso era o manejo clínico e nutricional. Consequentemente, a suplementação nutricional, aí foi realizada a troca de traqueostomia, a troca de gastrostomia e o foco no conforto e na dignidade. Paralelamente, planejamos a assistência para melhorar o cuidado e a cicatrização. E a participação ativa da família, que era o problema diagnosticado na fase inicial.
E agora, com esses 2 meses de evolução, a gente já vê o ganho somente com esse cuidado básico. E tratando clinicamente o indivíduo, nutrindo o indivíduo, trazendo a família e a equipe para o cuidado. A gente já consegue ver o desfecho e a melhora importante num tempo tão curto. Aí na trocantérica, da mesma forma, né, já na fase final de cicatrização. A sacral, da mesma forma, né, já no momento já em condição de rodar um retalho, em condição de um enxerto, já com o leito preparado para uma intervenção e o fechamento completo da lesão. E qual que foi o desfecho alcançado? Que isso é muito importante, né? Assim, é o nosso propósito, são as nossas metas, é o nosso plano terapêutico que lá na frente a gente tem que ter um resultado. E esse resultado nós denominamos como desfecho. Qual que foi o desfecho alcançado neste caso? A estabilidade clínica, então nunca mais, né, nesse período de acompanhamento, essa criança internou, essa criança está nutrida, essa criança está sendo tratada com conforto e dignidade e foi possível trazer a família para a participação ativa, porque a família também precisa ver perspectiva, a família também precisa ver esperança, a família também precisa ser engajada na participação do cuidado. E, consequentemente, a adequação de todo o plano terapêutico, que o plano terapêutico proposto no primeiro momento, ele não era suficiente para as necessidades deste indivíduo. Então, este ponto é fundamental. Com base na avaliação individual de cada caso, nós vamos propor um plano de cuidados que contemple a necessidade individual em busca do melhor desfecho para este indivíduo, que neste caso era uma criança de 5 anos de idade. Um outro caso, um paciente de 55 anos, previamente rígido, trabalhador ativo, pai de 2 filhos, reside com seu irmão. Então ele teve uma queda do telhado e um traumatismo raquimedular. Então este indivíduo ficou paraplégico. Então a gente pensa uma pessoa completamente ativa, uma paraplegia muda completamente a vida dessa pessoa. Só que a paraplegia, por incrível que pareça, não foi o maior problema deste indivíduo. O maior problema deste indivíduo foi que, com 13 dias de internação, ele desenvolveu lesões por pressão na região trocantérica e na região sacral. E a partir daí, toda a internação, todas as complicações foram decorrentes das lesões por pressão. Então, uma lesão por pressão que poderia ter sido evitada foi a causa de todos os problemas deste indivíduo. E aí nós precisamos repensar e investir muito, cada vez mais, na prevenção. Porque a consequência de uma lesão por pressão para o indivíduo, ela pode ser muito grande. Então, esse paciente foi para o CTI por causa de choque séptico, depois ele foi encaminhado para a atenção domiciliar, para o gerenciamento de casos, reinternou com infecção urinária e depois o paciente volta porque ele tem um custo assistencial alto, mas ao mesmo tempo ele não tem um desfecho desfavorável. E a gente reavalia e traz esse indivíduo por uma nova proposta, por uma avaliação individualizada que contemple as necessidades deste paciente. Então o paciente chega, né, com lesões, enormes lesões, trocantérica e sacral, com a sonda vesical de demora, já com lesão peniana, por causa da sonda vesical de demora. E aí nós temos que começar o planejamento da assistência. E o planejamento da assistência para um indivíduo previamente rígido, lúcido, orientado, ela precisa ser de forma compartilhada. A equipe, juntamente com o paciente, vai combinar o que vai ser o melhor dentro de toda a evidência existente, o que vai ser melhor considerando as características, as particularidades, a preferência do paciente. Então, a gente pegou um indivíduo com uma grande cronicidade, né, já com quase 3 anos de lesão por pressão, um custo financeiro altíssimo, um custo social altíssimo, e um custo humano enorme, né? Um paciente que estava completamente
recluso em seu domicílio, não saía para nada, com autoestima baixíssima, porque era um trabalhador ativo e de repente se vê nessa situação. Longa internação hospitalar, devido ao quadro de infecções por lesão por pressão. Quadro de nutrição, de desnutrição, necessitando de nutrição parenteral e depois suplementação. Incontinência urinária, sonda vesical com lesão de uretra, né, como já evidenciado aqui. E aí já de cara a intervenção foi realizar uma cistostomia e o planejamento da assistência levando em consideração o manejo clínico, nutricional e a inserção de novas tecnologias. Então, primeira coisa que foi feita, o paciente foi internado, né, ele saiu do ambiente domiciliar e voltou para o hospital, mas com um propósito terapêutico, já com um propósito de intervenção. Então, o que foi feito foi a horizontalização da assistência, porque cada dia era um médico, um profissional de saúde que cuidava, então ele não tinha um vínculo com uma equipe. Foram feitos inúmeros desbridamentos cirúrgicos, utilização de tecnologia, porque é um paciente jovem, um paciente engajado, que queria, né, que de forma compartilhada, ele queria muito o fechamento das feridas para ele entrar num programa de reabilitação, que era o objetivo principal. Aí depois de inúmeros desbridamentos, depois de nutrir, depois de fazer todo o manejo clínico, aí o paciente foi submetido à rotação de retalho e o fechamento cirúrgico das feridas. Então, este paciente foi, depois da ferida fechada, reinserido para o programa de reabilitação ambulatorial. Então, qual que é o desfecho deste caso? O primeiro desfecho é a estabilidade clínica. Então, não tem como falar de cicatrização, falar de manejo de um paciente complexo, considerando um paciente instável clinicamente. O manejo nutricional, o paciente era desnutrido grave, enquanto não entrou com suplementação, ele não teve resposta para a cicatrização. E por fim, a cicatrização que foi feita com inúmeros procedimentos cirúrgicos e tecnologia. Somente fechamento por segunda intenção não seria efetivo para esse paciente, já que ele tinha uma cronicidade de quase 3 anos de lesão por pressão. Aí sim, ele foi encaminhado para a reabilitação ambulatorial, porque ele é cadeirante, ele tem condição total de reinserir, né, na sociedade. Recuperação da autoestima, o paciente estava super deprimido e agora não mais, e reinserção social. Então, que propósito maior do que esse? Tirar um indivíduo que estava sem nenhuma perspectiva e reinseri-lo na sociedade? Mas o melhor dos mundos seria se ele não tivesse aberto aquela ferida com 13 dias de internação. Então, todo o nosso trabalho precisa ser para identificar precocemente os pacientes de risco e, a partir dali, começar com a intervenção para que o desfecho ferida não seja o desfecho esferal, e sim a recuperação do indivíduo. E caso ele tenha uma ferida, no menor tempo possível, a gente consiga fazer a intervenção e não tão demorado como foi neste caso apresentado. E o que nós podemos utilizar de tecnologia a nosso favor, sem ser somente a tecnologia das coberturas, sem ser somente a tecnologia de um profissional altamente qualificado, mas também o que nós podemos usar da tecnologia disponível no mercado de saúde a favor da assistência. Então, a inteligência artificial está cada vez mais presente no nosso dia a dia da assistência. Então, através de algoritmo, nós podemos identificar os pacientes de maior risco de desenvolver lesão por pressão. Quais são os pacientes de maior risco de desenvolver lesão por pressão? Nós já sabemos, são os pacientes com restrição de mobilidade, são os idosos, são os desnutridos. Então, este é o público que nós já podemos marcar para que na hora que ele chegue no hospital, para no momento que ele for para casa, para no momento que ele for para uma instituição, todo mundo desse local já sabe, através de algoritmo, que este paciente pertence a um grupo de maior risco. E, consequentemente, nós faremos um cuidado individualizado, mas que nós utilizamos através da tecnologia.
Então, baseado na série histórica de todos os pacientes que tiveram lesão por pressão, nós conseguimos identificar todos os pacientes de maior risco. Baseado nesses pacientes de maior risco, a gente cria os algoritmos e a partir daí, com a inteligência artificial, a gente já identifica todos os pacientes de risco e a gente já consegue intervir precocemente. Um paciente idoso, acamado, ou um paciente idoso altamente vulnerável, que acabou de fraturar um fêmur, que internou no hospital, se naquele momento a gente não começar com as medidas preventivas, ele vai internar por uma fratura de fêmur e vai sair com a complicação, com o evento adverso da lesão por pressão. E isso é inadmissível com os recursos que nós temos na atualidade. Outro recurso super importante que nós precisamos usar a nosso favor é a telesaúde. É o enfermeiro lá dentro da casa, em contato com o médico assistente, para ser o mais resolutivo, pensando num paciente que não sai de casa. Nós estamos falando de lesão por pressão. Então, lesão por pressão, na maioria, o paciente tem síndrome de imobilidade, então ele não tem facilidade para deslocar. É o paciente na interconsulta com o enfermeiro, para poder pedir uma opinião, para poder pedir uma sugestão, para falar de alguma intercorrência e a partir daí intervir. Então, nem sempre a gente precisa deslocar até essa casa. Através da telesaúde, nós conseguimos ser resolutivos, nós podemos fazer interconsulta com outros profissionais especialistas, nós podemos aproximar mais da família e gastar mais tempo para o planejamento da assistência, gastar mais tempo para capacitar essa família para o cuidado. E é um grande suporte da assistência e que nós precisamos cada vez mais usá-lo a nosso favor. O Choose Wisely é uma tendência do mundo inteiro da gente trazer esse engajamento da família, da gente trazer esse pertencimento do indivíduo. O indivíduo ser capaz de fazer escolhas. O indivíduo ser capaz de falar se eu desejo mais ou eu desejo menos. O indivíduo ser participante ativo da tomada de decisão para que ela possa ser de fato compartilhada. Então nós temos que fazer esse movimento acontecer, seja através de vídeos, seja através de cartilhas, seja através de podcast, qualquer tecnologia, qualquer instrumento metodológico que a gente possa utilizar para trazer essa perspectiva da escolha, para trazer o indivíduo para o centro do cuidado e como um indivíduo que consegue tomar decisão, que ele consegue escolher o que é melhor para ele, baseado nas melhores evidências que a gente possa apresentar, tanto para o indivíduo como para esta família. E a conectividade. Hoje em dia o mundo está todo conectado. Então, a inteligência artificial, a telesaúde, o Choose Wisely, nós temos que trazer todas essas metodologias a favor da conectividade. Todo mundo precisa estar conectado a favor do indivíduo, que é o paciente, que é quem está sofrendo, que é quem precisa de assistência e que é quem precisa do nosso cuidado no dia a dia. Então, nós precisamos envolver realmente todos os atores de forma conectada, pensando no melhor para o indivíduo, que é o nosso paciente. E qual que é o desfecho que a gente deseja alcançar? Esse desfecho, ele vai além do resultado da cicatrização, por exemplo, quando a gente está falando da prevenção de lesão por pressão ou da cicatrização de uma ferida. O profissional de saúde, ele também precisa trazer para o desfecho o amor, a empatia, se colocar no lugar do outro. Não é uma ação simples e a gente precisa fazer isso para que a gente consiga alcançar o maior vínculo e, consequentemente, o melhor desfecho. A compaixão, um profissional de saúde, ele precisa ter compaixão. Ele precisa trabalhar essas habilidades e essas características para ele ser um profissional de fato do cuidado, para ele ser um profissional da assistência. E o propósito, que é o que faz com que a gente levante todos os dias para trabalhar, é o que nos move todos os dias, é o nosso propósito. E se nós escolhemos atuar nessa área, nós temos que dar o melhor de cada um de nós
para que a gente consiga, de fato, o melhor desfecho, o melhor vínculo, o melhor cuidado, a melhor assistência para o indivíduo e toda a família que está participando do cuidado. E a nossa bandeira precisa, de fato, ser a bandeira da prevenção. Então, nós precisamos todos os dias pensar nesses pacientes de risco. Nós precisamos todos os dias utilizar os recursos tecnológicos, como eu falei, um deles pode ser a inteligência artificial, ou pode ser a avaliação individual do profissional de saúde, para identificar os pacientes que nós já sabemos que são os pacientes de risco. Então, quando a gente fala de lesão por pressão, não é necessário falar aqui o que é lesão por pressão, quais são os fatores de risco, porque já é do conhecimento de todos nós. Nós precisamos colocar em prática o nosso conhecimento. Nós precisamos trazer a equipe multidisciplinar para trabalhar de fato em prol do paciente. Nós precisamos pensar cada vez mais na segurança do paciente. Nós precisamos pensar cada vez mais na tecnologia e inovação a favor desse paciente. Então, eu gostaria de fechar nossa conversa com a mensagem principal da prevenção. Que a gente possa todos os dias pensar o que nós estamos fazendo para a prevenção de um evento adverso tão grave, que causa tantos problemas para o indivíduo, para a sociedade, que é a lesão por pressão. Então, vamos juntos nessa luta para a prevenção da lesão por pressão. E muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês.